Meu amigo e amiga, como está sendo esse início de semana para você? Bem, eu desejo que tudo esteja saindo muito bem, muito legal para você. Mas para algumas pessoas, essa segunda-feira já prenuncia uma série de meteoros que estão caindo sobre elas. Você nem consegue imaginar o que é acordar numa segunda-feira e escutar algum barulho de algum veículo e imaginar que ele pode ser um veículo da Polícia Federal para te recolher. Para piorar a situação, se você tiver com crises de soluço, tiver com dor de cabeça, não estiver se alimentando muito bem, aí o pânico fica maior ainda. Agora imagine se junto com isso você saber que não tem possibilidade de você fugir, porque todo mundo já está criando cada vez mais alertas. Aí a situação fica terrível demais, né? Bom, mas todo castigo que vier para essa criatura ainda será muito pouco. E eu quero aqui conversar com vocês sobre um outro castigo, uma outra sanção que não está sendo colocada nos debates nos dias de hoje, que certamente será mais uma dor que a criatura que fez tanto mal ao nosso país sofrerá no pior lugar que ele poderia imaginar. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer notícias muito interessantes, muito positivas de situações que estão acontecendo aqui no Brasil. Mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça do seu precioso joinha, o seu comentário que é sempre lido aqui no nosso portal e também prestigie o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Então, gente, olha, a coisa mais incrível do mundo é você acordar, né? E não ter preocupações como essas, né? Polícia, sirene, prisão, enfim, perdas, né? Limitações. É um negócio que apavora, né? Sobretudo quando se tem um contraste de você ter liderado, né, um governo, você ter ficado ali como expoente, tanta gente te bajulando, enfim, de repente você não ter absolutamente nada, você não ter nem seus parentes por perto, né? São situações, enfim, mas para essa criatura as coisas ainda ficaram piores. Bom, do lado de cá, do lado da sanidade, da racionalidade, notícia muito positiva. O governo comprará açaí, pescados e castanhas por causa do tarifaço, mas carne e café ficam fora. Veja a lista. Então, o governo vai facilitar a compra pelas instituições municipais, estaduais e federais dos produtos alimentícios que são de primeiríssima qualidade e que seriam exportados e agora vão ser realocados para o mercado interno. Provavelmente a gente vai ter até o setor privado também fazendo arremate de lotes, aí a gente vai ter preços interessantes. De açaí, vocês imaginem só as escolas do nosso país, as criancinhas comendo açaí, purê de açaí, que beleza, né? E outras frutas também, água de coco, a gente vai ter uma oferta grande de água de coco, castanha de caju, que é uma coisa maravilhosa também. Imagine só a gente ter mais castanhas de caju, castanhas do Pará, manga, frutas frescas, mel. O Brasil tem um mel de altíssima qualidade e pescados. Vamos ter peixe aí adoidado, né? Peixe para todo lado. Pargo, tilápia. Que maravilha! Uvas frescas, enfim. Isso tudo em escolas, hospitais, universidades, quartéis, enfim. Vai ser uma coisa muito interessante, né? A gente vai ter uma coisa que poderia ser muito ruim, né, do ponto de vista econômico, mas de repente pode provocar um ganho para a saúde aqui, mudança de hábitos no nosso país. Então, eu achei essa notícia muito interessante. Um outro fato aí que eu não sei, imagino que a imprensa não vai dar a menor pelota, é a visita do presidente da Nigéria hoje aqui no Brasil. Gente, a Nigéria tem uma população um pouquinho maior do que a população brasileira, uma nação rica em petróleo e que a gente não tem o menor conhecimento, a gente tem a menor conexão. O presidente da Nigéria, o senhor Bola, eu esqueci o sobrenome dele aqui não está aqui no meu monitor, Bola Tinubu, pronto, vi aqui. O presidente de centro-direita, o que seria um liberal, tá? Lá na Nigéria. Mas ele veio para o Brasil para fazer negócios e foi recebido aí com honras, né, de chefe de Da Estado, Nigéria, né? Bola Tinubu, que faz Aí essa tem visita de Estado enfim, eu fico pelo imaginando o presidente seguinte, só Lula para ali no Palácio do fazer um Planalto. pequeno parênteses. Gente, a guarda presidencial nunca trabalhou tanto, né? Porque o presidente Lula está recebendo, está fazendo e vão sair vários, com certeza, vários tratados, vários acordos, né? Aliás, foram assinados muitos tratados e muitos acordos. Então tem a cerimônia protocolar, né?
presidente Lula, ele sempre quebra Nigéria, o protocolo também. Todos os ministros aqui recebendo o presidente da Nigéria, né? Enfim. E mais à frente, quando vem a declaração, né, depois do almoço, o que se viu foi isso aqui, ó. Vou pegar só um trechinho aqui da fala do presidente da Nigéria, que é a fala muito interessante, que mostra coisas que a gente nem tem noção. Vamos lá. Tá com o intérprete, né? Deixa eu ver se a velocidade tá boa aqui. Tá boa, vamos lá. Na mudança climática, no BRICS. E hoje, cá estou hoje, uma visita oficial, uma visita de Estado, num momento muito emotivo, mas com uma discussão baseada em fatos que tivemos hoje pela manhã. Então eu quero lhe agradecer, presidente Lula, porque estamos então fazendo essa oportunidade, não só vendo a linguagem e o idioma que nos separa, que são barreiras, mas também a possibilidade que nós temos à nossa frente. Hoje, nós estamos lutando e trabalhando arduamente para trazer a nossa soberania para o nível de satisfação que nós, enquanto nação, uma nação africana, a mais populosa, a mais dinâmica, o país mais dinâmico que é a Nigéria, para compartilhar com o Brasil o que nós queremos. Então, gente, foram assinados vários acordos lá, enfim, e foi um negócio muito interessante, né? Que é legal para despertar consciências aqui no Brasil. Do que está havendo em termos de envolvimento do nosso país com esse multilateralismo que é tão importante para nações em desenvolvimento como o Brasil. E aí é o seguinte, os terremotos e os meteoros não estão caindo só sobre a extrema-direita aqui no Brasil, não. Na Argentina, se colocarmos um foco lá, aliás, a imprensa poderia fazer isso, né? Derrotas no Congresso e escândalos expõe pesadelo de Milei antes de importantes eleições na Argentina. O que acontece é o seguinte, a irmã do Milei, que é uma coisa muito esquisitona, né, a relação que eles têm, todo mundo sempre levanta interrogações no campo psicanalítico, né, essa conexão entre esses dois irmãos aí, e ela funciona como uma espécie de guarda-costas primeira-dama. E nessa condição, ela já foi apanhada em alguns negócios, ela já, em algumas conversas, em algumas denúncias, de ser uma espécie de lobista, de cobrar para fazer a intermediação de grupos econômicos com o presidente, no caso, o irmão dela. E agora surgiu um escândalo lá, porque aquele que seria uma espécie de ministro da Saúde, de um importante órgão lá do governo Milei, e que era amigo do Milei, teve uma conversa vazada onde ele fala que a irmã do Milei estava levando grana, leva 3% de uma transação lá que outros criminosos também estão envolvidos. Denúncias de corrupção envolvendo Karina Milei, a poderosa irmã do presidente, abalam o governo e põem em risco a reputação de honestidade que o catapultou à Casa Rosada. Então, como vocês estão vendo, né, parece que está vindo uma confluência astral, né, para expor essa extrema-direita não só no Brasil, mas em boas partes do mundo. E é o seguinte, já que nós estamos falando em criaturas que estão recebendo meteoros, Bolsonaro e entorno estão à deriva à medida que julgamento se aproxima, dizem aliados. E aí é o seguinte, eu separei esse parágrafo aqui dessa reportagem, que é assinado pelo Ricardo Brito, e Luciana Magalhães e Manuela Andreoni. Aliados que visitaram Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar em um condomínio fechado de Brasília, disseram a Reuters que o viram lutando contra crises de tristeza. A criatura está muito triste. Mas ele não era imbrochável, não era incomível, não era imorrível. Agora nós sabemos que ele é inelegível, né? E parece que não é insoluçável, porque os soluços parece que não param, né? Mas é um castigo, né? Um castigo adicional para a criatura. Lutando contra crises de tristeza, ataques de soluços e uma fixação no ministro Alexandre de Moraes. Ele deve sonhar com o ministro Alexandre de Moraes, deve ser um negócio pavoroso, né? Ele
Ele vê a Michelle e de repente ele se assusta, ele pensa que é o Xandão e por aí vai, né? Do STF, a quem ele culpa por seus problemas. É sempre assim, o bandido ele sempre culpa a polícia pelos seus problemas, né? Ele sempre culpa o sistema, as coisas em geral. E é o seguinte, para complementar aquilo que eu comentei falando com vocês no começo do nosso papo aqui, seguinte, uma das sanções reflexas que um criminoso recebe são sanções pecuniárias. Essa turma do 8 de janeiro recebeu sanções para poder fazer pagamentos. O primeiro lote teria que dividir ali algo em torno de 30 milhões de reais, né? Foi que a AGU cobrou aqui no um pedido que a AGU fez para que todos os custos que foram desperdiçados, o dinheiro que foi desperdiçado para recuperar os prédios públicos, enfim, fossem cobrados dessa gente toda. Mas tem uma sanção pecuniária que é uma sanção moral, para dar exemplo. E a Advocacia Geral da União cobrou mais 56 milhões, né? Então, é uma dinheirama muito grande, e sem contar que o próprio tribunal, o Supremo Tribunal Federal, pode estabelecer, a pedido da Procuradoria-Geral da República, além de uma condenação pela perda da liberdade, uma condenação pecuniária também. E aí é o seguinte, o senhor Jair vai ter um problema sério, porque todo o dinheiro que ele acumulou, todos os PIX que ele recebeu, tudo aquilo, né, que está em nome dele será bloqueado para fazer pagamento a tudo aquilo que ele fez de mal contra o povo brasileiro. E aí vai doer bastante, né? E aí será que haverá ainda mais capacidade para recolher mais dinheiro? Bom, vamos aguardar qual será a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Provavelmente vai ser uma pancada meteórica, porque os ministros já sabem que a criatura tem uma facilidade muito grande para amealhar dinheiro, e amealhou muito dinheiro nesses últimos tempos, então pode ser que a sanção pecuniária seja muito proporcional às sanções que os outros já sofreram. Então, não dá para a gente especular em números, né? Mas se a gente ver os outros pedidos, por exemplo, a AGU pediu 30 milhões por um lote e pediu 56 milhões para outro lote. Então, nós estamos falando aí em 86 milhões de reais de pedidos iniciais da AGU. Bom, vamos ver qual será a régua que o ministro Alexandre de Moraes, ele que é o relator, que ele estabelecerá para o pagamento como reparação àquilo de mal que ele fez. Isso sem contar, gente, os males, as tristezas que esse monstro, que esse criminoso causou a uma parcela muito significativa da sociedade brasileira e ainda não foi responsabilizado aqui, como eles gostam muito de dizer, né, na terra dos homens, né? Mas parece que as forças divinas aí estão atuando contra a criatura. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. A gente volta no próximo Portal do José. Tchau!